Pessoal, vou seguir formatando então. Eu vou formatar esse título aqui e depois eu vou colocar um texto aqui e vou fazer a formatação. Então, esse título aqui, se eu olhar lá no código HTML, ele é, ó, dentro do cabeçalho, ele é o H1. Então, esse H1, no meu arquivo CSS, eu vou para o arquivo CSS, eu vou fazer a formatação dele. Por uma questão de organização, aqui nessas regras, eu vou colocar essa regra do H1 logo abaixo da formatação do cabeçalho. Então, H1 é uma tag, eu vou escrever H1, abre e fecha chaves. O que eu vou pedir para o H1? Que ele tem texto ali. Primeira coisa, eu vou botar text, align, center, ponto e vírgula no final. Depois eu vou pedir text, enfim, text size, eu preciso do tamanho do texto, deixa eu voltar ali. Voltar, text align, decoration, justifica. Ah, pessoal, me enganei aqui na text size. É font size. A gente vai por assimilação, não, font size. Então, o tamanho da fonte que eu vou colocar aqui, eu vou botar 22 EM. Já digo para vocês o que é isso. Desculpa, 22, não. 4, 22 é muito grande. 3 EM. O que é essa medida EM? Ela é relativo ao tamanho de fonte definida no navegador. Por mais que a gente não veja, toda a fonte do navegador é definida como 16 pixels. Então, ela seria 4 vezes o tamanho da fonte definida. Eu já vou dar um exemplo para vocês ali bem prático, para vocês verem. Então, por que eu coloco essa unidade de medida? Por causa dos dispositivos móveis. Depois, eu vou mudar a cor da fonte, vou botar color, vou selecionar o seletor de cores e vou botar o branco, que é o FFF. Ponto e vírgula. Deixa eu salvar. Vou vir aqui no navegador, F5. Tá ali configurado o tamanho da minha fonte, tá? Lá naquele site que eu recomendei para vocês, W3 School, ele tem uma parte bem específica e eu acho bem interessante a forma como ele explica. Ó, vou entrar então no W3C School. E aí, vou botar aqui, ó, fonte size. Vou fazer uma pesquisa. Aqui, ó, fontes, atributo da fonte, estilo da fonte, fonte family, ajuste de fonte, propriedades da fonte. Aqui, ó, fonte size. Ó, aí ele especifica algumas coisas de tamanho de fonte, dá um exemplo de tamanho de pixels e aqui ele fala das porcentagens de EM. Então, ele tá dizendo que tu pode usar 2.5, seria equivalente a 14 pixels, porque o tamanho da fonte é definida por 16. Então, 40 dividido por 16 equivaleria a 2.5. Então, mais ou menos, de tanto formatar, a gente já sabe. Tamanho de fonte para título pode variar, pode ser 2.5, pode ser 3. Então, esse tamanho que eu coloquei aqui, ele pode ser 3.2. Ponto, 3.2. Vou salvar. Ele vai diminuir um pouco. F5, ó, ele diminui. Seria a mesma coisa que eu dividir 3.5, né, por 16, daria, desculpa, o tamanho em pixels que eu quero, dividido por 16, daria a minha unidade M. Por que 16? Porque 16 é o tamanho da fonte definida no navegador. Isso já vem por padrão. Então, ali ele fala que eu também posso, se eu quiser,
definir o tamanho de fonte por porcentagem, também é uma unidade de medida relativa, e aí ele dá alguns exemplos de outras unidades de medida também. Então, vale a pena vocês darem uma lida, se vocês quiserem dar uma olhada. Aí depois eles falam nas variações da fonte. Então, tem algumas questões ali bem interessantes. O que a gente quer fazer aqui agora é fazer isso, centralizar o texto, dar um tamanho de fonte maior e deixar mudar a cor, certo? Então, tá ali. O que eu vou fechar um pouco aqui essas minhas coisas. O que eu posso estar fazendo aqui também para o texto? Eu posso estar descendo ele um pouco para baixo. Então, vou voltar lá na minha regra e vou pedir uma margem de topo de, por exemplo, 20 px. Margem é aquela unidade, é aquela regra CSS que desloca o elemento. Então, aqui eu tô dizendo, ó, que a margem do topo vai deslocar tanto, ou seja, aquele elemento vai deslocar tanto da margem do topo. F5, ele deslocou. Se eu quiser deslocar mais, aí eu vou acrescentando, ó. Salvei, vem pra cá, F5. Até aqui eu acho, não, ok, eu acho que aqui tá legal. Aí vocês podem também tá parando. Se vocês acharem e quiserem diminuir a altura daquele topo, eu posso vir aqui, diminuir também. Tudo são configurações que eu deixo vocês bem à vontade para vocês estarem fazendo da forma que vocês acharem melhor. Então, configuramos uma cor ali para o texto, que é aquela ali que eu coloquei, e ainda posso colocar mais uma coisa. Por exemplo, vou botar text shadow. O que é isso? Sombra no texto. O que eu vou dizer aqui? 5px, 5px, 20px. E, por último, uma cor da sombra. O que ele tá dizendo? Ó? A sombra, ela desloca para um lado, né? Então, aqui na horizontal, na vertical, o quanto que ela desfoca e a cor dela. Então, aqui vou colocar um tom de cinza, que eu já sei que CCC é um cor de cinza. E esses valores, eles também podem ser negativos, porque ela pode deslocar tanto para um lado como para outro. Isso só também para a gente ir incrementando. F5 tá ali. Se eu quiser deixar essa sombra mais escura, vamos botar um 999, que eu sei que ele é um cinza bem escuro. F5. Se vocês quiserem saber cores, CSS Colors, vamos ver aqui, ó. Já caiu aqui. Então, formato de cor RGB ou formato de cor. Ó, então, eu posso escrever o nome da cor. Deixa eu testar ali para vocês darem uma olhada. Ó, eu posso, no formato da cor, no estilo, escrever a cor. Então, eu poderia escrever, se eu quisesse, essa cor aqui, light gray. Ó, poderia escrever a cor gray. Então, aqui aonde eu disse, vou voltar aqui, ó, poderia escrever a cor gray. Aí, eu só escrevo sem nenhum sinal. Vou salvar, vem pra cá, F5. Ó, eu escrevi o nome da cor. É uma opção. Vocês podem escrever. Se vocês quiserem botar em outras formato de cor RGB, por exemplo, ó, aí o que é o RGB? Tem que ter três opções, né? Então, é o quanto que eu tenho dessa tonalidade, que é o vermelho, o verde e o azul. Então, aqui é um formato de cor RGB. Então, o cinza poderia ser escrito nesse formato de cor. Vocês podem pedir o exemplo, ó, e ver como é que se escreve a cor RGB. Então, a cor também pode ser escrita dessa forma, também pode ser escrita dessa forma. E a forma mais comum que a gente vai achar é aquela cor
hexadecimal. Ó, deixa eu ver aqui, uma tabela de cor hexadecimal, que tem várias, ó. Então, aqui, ó, tabela de cor hexadecimal. Eu poderia colocar esse também, ó, 36, 36, 36, aqui são variações de tons de cinza. Então, lá onde eu botei o 999, eu poderia retornar e botar, ó, jogo da velha, 36, 36, 36. Esse é o formato da cor hexadecimal. Salva, vem pra cá, F5. Ó, ele já é um cinza mais escuro. E aí, vocês, aqui ele divide, ó, tons de cinza, tons de azul, formato da cor hexadecimal, ou o nome da cor, ou o formato da cor RGB. Ó, então pode botar pelo nome, formato hexadecimal, ou formato de cor RGB. Todos são aceitáveis, pelos navegadores, tá? Não tem nenhum problema. E aí, a gente terminou essa nossa configuração. Falamos de cor e tamanhos da fonte.